Você que nos assiste toda semana, como está a sua relação com seu filho, filha? Como é que anda a relação afetiva, pessoal, emocional desse ser que você decidiu, com planejamento ou não, colocar no mundo? Hoje nós vamos tocar num assunto muito importante no nosso podcast Mente Aberta, com o Dr. Jader Ferraz. É um assunto que mexe com a emoção, mexe com razão e mexe com educação, algo primordial. Eu costumo dizer sempre com alunos, com pacientes, enfim, nos momentos que eu posso. Graças ao bom Deus, eu também tenho essa profissão, fui agraciado com ela. Acredito que o professor, ele deva ter a melhor profissão de todas, porque você só se torna profissional ancorado em alguém que tem experiência e decide dar a vida pessoal e profissional para ensinar. Hoje nós vamos receber Roberta Nunes, pedagoga, educadora parental. Eu vou fazer uma pergunta para ela, o que é isso, educadora parental? Mas antes disso, muito prazer, muito obrigado. Fala só um pouquinho de você, mas o que é, doutora Roberta, professora Roberta, o que é educação parental para a gente poder indicar, orientar quem está nos assistindo? Muito prazer, muito obrigada pelo convite, doutor Jader. Muito bom estar aqui, poder falar um pouco mais, né, para as famílias. Pró-Roberta é como eu amo ser chamada. Vai ser assim, então, pró-Roberta. Uma vez pró, sempre pró, né? É verdade. Né? Nasce e morre com a gente. A gente não consegue deixar. Eu acho que é uma missão. Sim. E eu amo muito a educação. E respiro, vivo a educação sempre. Sim. Há mais de uma década eu decidi que a minha vida, a minha missão seria educar e tento fazer da melhor maneira possível. Sim. Então, respondendo, o que é que faz uma educadora parental, né? Sim. Quando a gente decide seguir uma profissão, decide aprender algo, nós estudamos para isso, né? Você estudou para ser médico, eu estudei para ser professora e para todas as profissões. Mas não existe ninguém, não existe um profissional ali apto a lhe ensinar a ser pai, a ser mãe. E aí eu comecei a perceber o quanto nós temos uma carência hoje no mercado de Salvador, principalmente, de pessoas habilitadas, né, de educadores parentais dispostos a ajudar essas famílias. Sim. Então, foi daí que partiu o meu interesse em estudar mais, em pesquisar mais e mergulhar mais sobre esse assunto. Sim. Então, aí me tornei educadora parental e também sou especialista certificada em educação parental com a disciplina positiva. Ótimo. Vou detalhar mais um pouquinho para quem está nos assistindo. O que é educação positiva? Educação positiva. Não dá para a gente falar só disso, porque seria 10 horas de podcast, mas vamos tentar condensar um pouquinho. O que seria isso? Se a gente puder condensar, a educação positiva, ela vai buscar trazer a relação entre família, né, os cuidadores da criança e essa criança, de uma maneira mais respeitosa, mais gentil, mas dosando sempre a firmeza com a gentileza. Nós podemos e devemos ser firmes com os nossos filhos, mas também com gentileza. Não é gritando, não é batendo, não é humilhando, que nós vamos extrair o melhor deles, né? E o que eu percebo muito é que existem estilos parentais que às vezes são bem divergentes na própria casa. Então, é um pai altamente permissivo e uma mãe muito rígida, ou o contrário. Então, quando essa combinação não funciona, para a criança é muito confusa. A disciplina positiva chega para trazer um pouco de clareza, né, de buscar dosar esse equilíbrio ali na família para proporcionar a essa criança um lar mais harmonioso, um ambiente mais saudável. E eu só me apaixono mais cada vez que eu estudo sobre disciplina positiva. A medicina psiquiátrica, ela tem um nome para isso. Eu acredito que deva ir ao encontro dessa feliz coincidência da gente falar sobre isso, que seria uma intenção autoritativa. Sim. Isso. Então, basicamente,
sai da ideia do autoritarismo, Sim. aquela questão mesmo muito punitiva, que tem um viés quase sempre adoecedor do ponto de vista traumático. Então, a medicina consegue enxergar que esse tipo autoritário não é mais visto como sendo o coerente. E também sai desse polo permissivo, que seria o poder tudo. Em casa eu vivi isso, dividindo contigo, quem está assistindo a gente. Meu pai era ultra permissivo, de um tempo em diante ele começou a se tornar, a gente não sabia disso, era mais intuitivo do que qualquer outra coisa, autoritativo. Minha mãe era super generalesca, era super autoritária, e meu pai conseguiu trazê-la para esse mundo mais ameno, equânime, e isso mudou completamente a minha rota de vida, porque a presença física paterna molda o caráter e molda a personalidade. Sim. Eu já disse isso algumas vezes aqui no podcast. É obrigatório que exista a figura masculina? Obrigatório é muito forte. A gente sabe que as famílias, elas não existem exclusivamente homem, mulher e filhos. Sim. Elas podem existir de várias formas. Mas é inegável que quando há polo feminino, polo masculino, a chance de você alcançar êxito na construção de personalidade, na confecção de um bom adulto, de uma boa criança, de um bom adolescente, aumenta. Não significa que quem não tem a presença paterna ou materna não vai também. Então, a gente tem vários exemplos de pessoas que também conseguiram êxito em construção de vida, de rotina diária. Mas essa ideia autoritativa foi já, a meu ver, o que a medicina psiquiátrica trouxe para poder dar a nós um olhar técnico para, pelo menos, entender por que esse indivíduo está construindo doença, adoecimento. Como é essa relação parental e o que isso pode trazer de risco médico de doença para esse indivíduo. Então, hoje, existem 3 pilares na medicina para a gente poder identificar uma doença, geralmente nessa faixa etária. O pilar de relação social, ou seja, de ambiente. Tem o pilar epigenético, que seria mesmo a construção nossa, cruzamento pai e mãe. E tem esse outro, que seria relacional. E eu acredito que a educação parental também passa por isso. A gente entra aí nessa parte relacional, né? Sim. Nessas relações que cada dia mais me assustam. Sim. Eu percebo hoje famílias muito cansadas. Sim. O tempo das famílias... Cada vez mais exíguo, mais apertado, menor. Exatamente, doutor. Cada hora está mais, né, mais escasso. Sim. A presença de pai, mãe. Essa função é delegada, né, a uma babá, a um outro cuidador, a um motorista. E nem sempre há uma conexão, há uma comunicação nos estilos, né, para educar essa criança. Eu queria dar um exemplo, posso? Sim, claro, deve. O nome Mente Aberta é porque pode tudo. Antes de você dar um exemplo, siga a gente, compartilha, curte, encaminha para quem você ama. Gente, um papo muito agradável, muito importante. Hoje eu tenho certeza que a gente vai abrir a cabeça de muita gente, porque tem muita gente precisando de você. Mente Aberta. Como é que a gente acha você antes de você responder isso aí? Nas minhas redes sociais, por né? favor. No meu Instagram, Beta B Nunes. Sim. Você segue lá, espero que vocês gostem de vários vídeos que eu tenho tentado falar um pouquinho sobre a educação parental, mostrar um pouquinho. E essa pergunta que você fez no início, doutor, é muito comum. Quando eu falo, eu sou educadora parental, agora, fazendo maquiagem, a moça falou, educadora o quê? Fala aí pra mim, novo, o que, né? Que é mesmo que faz... No Brasil é novo. É novo no Brasil. O que é que faz uma educadora parental mesmo? Aí eu fui explicar ela, que legal, não sabia que existia isso. Então, é para desmistificar mesmo. Nós percebemos hoje um adoecimento das famílias e hoje... né, eu acho que no seu consultório você deve receber também famílias já com... desestruturadas. Sim. E crianças também. Claro. Então, a educação parental, ela vem para atender e ajudar essas famílias, né? Acompanhar essas famílias, orientar essas famílias na condução, na criação dos seus filhos. Porque muitas vezes eu percebo que não tem clareza. Eles fazem, né? O pai e a mãe fazem tentando acertar. Né? Isso, de forma intuitiva. A gente faz com a melhor das intenções, né?
a gente faz querendo sempre acertar. Sim. Mas nem sempre Logra é assim. êxito. É verdade. Exato. Sim. E todos aqueles adultos envolvidos, os tutores, cuidadores, eles precisavam ter uma coerência na forma de educar. Sim. Eu já vi, por exemplo, situações em que a criança é muito viciada em tela. Sim. E a família não deixa, mas quando os pais não estão em casa, aqueles cuidadores liberam a tela, até porque uma criança com a tela, você vai saber explicar isso muito bem, doutor, queria até incomoda que quase explicasse nada. né, cientificamente aí quais os efeitos, mas ela fica anestesiada. Inerte. Então não dá trabalho ao outro, é melhor colocar na tela. Sim. Então, deixa ali na tela enquanto eu cuido das minhas coisas aqui. Não é raro quando eu converso com algumas crianças e eu ainda me assusto, pasme. Sim, mas é muito comum mesmo. Eu ainda me assusto. Outro dia, uma criança me procurou assim, Roberta, eu estou muito feliz hoje. Por que você está feliz hoje? Porque hoje é sexta. Eu falei, também adoro sexta-feira, né? Sempre bom. Sempre bom. Sim. A semana acabou, vem um fim de semana aí. Ele falou, não, mas hoje eu tô muito feliz, porque hoje eu vou assistir... Aí falou o nome da novela. E depois eu vou assistir Big Brother. Que idade? Aí eu falei, nossa, 7 anos. Nossa. Você vai assistir o quê? Ele, Big Brother. Você sabia que hoje... Aí foi me contar o que aconteceria na novela e o que aconteceria no Big Brother. Super feliz, né? Com a inocência de uma criança. Sim. Mas numa casa em que ninguém está percebendo que esses programas não são para essa faixa etária. Sim. E aí é onde eu queria que, né? Sim, claro. Que você explicasse um pouquinho sobre esse efeito de tela. E quando a gente fala de tela, né? É televisão, é celular, tablet, jogo, videogame, tudo isso. Qual é o efeito nas crianças? Vamos lá. O que acontece? Eu recebi até uma colega nossa aqui que se chama Thaís Garcia. Ela é pediatra. E foi um papo muito oportuno para ela esclarecer também para quem nos assiste e me dar mais elementos de conhecimento junto com o que a gente já tem de bagagem. Então, basicamente, como funciona? A tela ela é construída para que a gente fique aprisionado nela. Então, você que está assistindo a gente aí, isso aqui que a gente vive é feito para você continuar preso. Só para você ter ideia, o aplicativo contrata profissionais como nós para construir o que a medicina constrói. Já tem, né? Como nome de programação neurolinguística. O que é isso? Ali vai ser embutido vários estímulos para que a gente continue o tempo inteiro preso assistindo. Por quê? Porque o anúncio ele é entregue e aí faz a máquina financeira existir. Então, cada vez que você assiste e passa um anúncio, aquilo gerencia dinheiro e o dinheiro vai sendo depositado em contas, basicamente. Então, o que a tela traz de dano para o adolescente, para a criança e para o adulto ou idoso, como a gente conversou, inclusive, no bastidor? Geralmente, até 2 anos, não deve ter nenhum tipo de estímulo de tela. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é muito assertiva, ela é muito lúcida, não deve. Claro que é praticamente impossível você ter uma criança nos dias atuais e ela não ser exposta à tela. E aí, a partir dos 2 anos, a gente pode começar uma meia hora, 1 hora e achar alguma zona de conforto, mas não é a realidade. Mas voltando à pergunta. Então, tem estímulo o tempo todo, luminoso, e estímulo visual, para que a gente libere um neurotransmissor chamado de dopamina, que traz sensação de prazer e bem-estar. Então, do ponto de vista neurobioquímico, é bem duro, né, o assunto, mas é importante. Tem um neurotransmissor, tem uma substância que o nosso organismo produz no nosso cérebro, que o aplicativo consegue disparar para produzir mais. Então, a gente fica naquele scroll, naquela rolagem. E aquilo vai disparando gotas, pílulas, algumas frações desse tipo de substância. Então, provavelmente quem está assistindo a gente, e a gente também, se percebe, esse não serve, esse vídeo não serve, poxa, esse é agradável. E aí eu assisto. E aí a gente não percebe 20, 30, 40, 60 minutos, 120. Eu tenho pacientes em consultório que usam 8, 12, 14 horas de tela por dia. Já acorda com a tela e já vai dormir com a tela. Então, existe toda uma estrutura por trás do aplicativo, do programa, enfim,
para que o indivíduo continue preso assistindo, ou ele adquira produtos através de compra, ou ele continue utilizando. Recentemente, conversando com um colega, ele me trouxe essa feliz fala. Só 2 estruturas na nossa sociedade chamam alguém de usuário: o dependente químico e o usuário de internet, que também é uma dependência, e já existe uma subespecialidade médica de dependência tecnológica para a gente tentar. Exatamente. mesmo, E a gente já medica em consultório, porque é semelhante a uma dependência química, seja por entorpecente, seja por carboidrato, ou seja por algo que a gente compre no mercado, como álcool. Então, a dependência tecnológica ela já está rivalizando com a dependência química já há um tempo. Nossa, é um dado muito triste, né? E voltando essa dúvida para você, como é que você gerencia esse início de diálogo com a família? Porque eu acredito que venha de uma forma como acontece para mim. Geralmente não vem de uma forma leve, porque é difícil encontrar uma educadora parental hoje no mercado. Então, Sim. provavelmente, esses familiares, esses pais já passearam por N fatores, já foram a consultórios médicos, inclusive, já receberam positividade ou negatividade em contextos de diagnóstico, mas aí a gente encontra a Pró Roberta. Como é que funciona para começar aí, para quem está ouvindo a gente? Pois é. Geralmente me procuram assim, né? Sim. Já no desespero. Eu sei bem como é. Não sei mais o que fazer. Não, né? Não tem mais diálogo em minha casa. Meu filho ou filha recebeu esse rótulo, esse ou esse de doença grave. Isso, exatamente. Eu não tenho mais paciência. Tenho noites chorando porque eu não sei como é que eu vou lidar com esse diagnóstico, eu não sei mais como lidar com essa criança que me desafia o tempo todo, né? Eu recebo com muita frequência, mas eu primeiro busco entender a família. Acho que é o primeiro passo, né? Todo mundo traz ali, além de trazer uma bagagem dos nossos pais, porque nós reproduzimos o comportamento que nós tivemos na nossa infância, né? Sim, totalmente. Nossos pais nos criaram com o que eles tinham de melhor, né? Sim, sem mas dúvidas. com as crenças deles. Sim. E nós reproduzimos com os nossos filhos. E me perdoe ele interromper. Ontem eu estava conversando com o Ricardo sobre isso. A criança, ela não vai repetir o seu comando. Não é o que você está falando. Não. São as suas ações. É o exemplo de comportamento. Então, ela é uma esponja para poder absorver de você, não o que você está falando, 5, 7, 10, 15%, mas 90%, 85% o que você faz de ação. Então, muitas vezes, quem chega ao consultório, mas doutor, já falei, tem que se alimentar melhor, tem que ler, tem que dormir cedo, tem que tirar a tela, já orientamos a higiene do sono. Mas e a sua parte? Exatamente. Esse é o X da questão. Como é que você gerencia o seu tempo para que a sua criança perceba que o caminho correto é esse, através das suas ações? Pois é. E não estamos falando de remédio químico ainda, porque isso é remédio, mas não é remédio químico, não é terapêutico. Mas enfim, perdão. Não, é isso mesmo. A gente primeiro precisa educar os pais, né? A família. Eu sei de pessoas, e quando eu sento e pergunto um pouquinho assim, tá bom, me conta como é que tá, me fala da sua rotina, né? Sim. Vamos lá, como é a sua rotina? Eu acordo, faço e vai falando a rotina. E começam a me falar, e ali eu consigo perceber... Sim. A gente vai pensando, né? E eu vou ali... Sim. E vou deixando, né? Vou extraindo, vou puxando. Então, são respostas mais, assim... Abrangentes possíveis. Sim. Mas em todas elas eu percebo um quadro, hoje, muito triste. Sim. De afastamento das crianças dos seus pais, né? Genitores ou cuidadores. Porque a vida exige da gente hoje muitas horas de trabalho, sim, né? Famílias que têm um padrão mais elevado, e quanto mais esse padrão é elevado, mais a gente se dedica ao trabalho, mais a gente delega, sim, a um terceiro, e nem sempre quando a gente delega, e tá tudo bem delegar, viu, gente? Sim, eu não estou aqui também falando que todo, sim, mundo tem que fazer tudo só, claro, mas é tudo com... equilíbrio, na dose, né? Certa, no equilíbrio. Sim. Então, quando eu questiono, para Roberta, eu trouxe aqui fulano para você dizer para ele que ele tem que ler. Aí eu falo, tá bom, mas
vamos lá. Quando eu pergunto da rotina, e quanto tempo você lê por dia? Não, assim, porque eu tomo conta disso, daquilo e tal. Enquanto eu vou fazer tal coisa, eu mando ler. Nenhuma criança vai criar gosto pela leitura com o pai ou a mãe do lado olhando o celular. Sim. Isso não vai acontecer, não é mágico. Sim. Né? É o exemplo mesmo que arrasta. Sim. Eu digo a algumas famílias, procure o melhor horário na rotina da casa e aquele momento vai ser o momento da leitura. Sim. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Então, bota ali o reloginho, vou marcar aqui 15 minutos. Sim. Começa com pouco, gente. Claro. Criança não vai, da noite pro dia, querer virar um leitor. Sim. Vai ler um livro inteiro em uma semana. Ah, não, eu quero que leia agora uma semana um livro. Não vai funcionar. Começa com uma página por dia. Claro. Né? Começa com 10 minutos. 10 minutos da leitura em nossa casa. Parou tudo, todo mundo vai ler. Cada um vai pegar seu livro preferido e vai fazer essa leitura. E de 10 a gente vai crescendo um pouquinho para 5. Sim. E aí vai o que a gente falou aqui um pouquinho nos bastidores da criação do hábito. Claro. Né? À medida em que vai se repetindo, vai internalizando e ali vai nascendo um leitor. Sim. Uma família que lê. Sim. Né? Uma família que cria... conexão já é um fator ali de conexão, de depois ter assunto, ter repertório para você conversar com seus pais sobre o que você está lendo. Sim. Né? Vira uma zona de confluência. Exatamente. É esse ambiente saudável. Sim. Não existe uma fórmula mágica. Não existe hoje outra maneira de convencer os nossos filhos, Sim. senão através de muito diálogo e do exemplo. Sim. Você falou da tela e tem outra adendo que eu preciso fazer. Quando a gente tenta retirar, é como a dependência química. Tem um disparo enorme de vários neurotransmissores que colocam o indivíduo num estado de alerta, de tensão, de preocupação. Doutor, eu tentei tirar a tela do meu filho ou filha, ela ficou no nível de estresse absurdo. Eu não conseguia gerenciar o comportamento. Ele sentava, levantava, ele ia, voltava, e ele ficava literalmente parecendo um dependente químico. Isso é real. Por quê? Porque esse tipo de exposição cria no cérebro a necessidade de continuidade, porque o cérebro é um órgão preguiçoso, ele não quer gastar energia. E esse tipo de ação de hábito negativo precisa de um prazo e de uma retirada paulatina, lentificada, para que o indivíduo vá dessensibilizando suas células cerebrais. É mais ou menos, não é nem mais ou menos, é como se fosse uma dependência química. Na verdade, é uma dependência química, mas através da tela. Você não vai utilizar uma substância química. A substância química você próprio produz, porque seu organismo produz, mas está desregulado em uso. Então, a grande dificuldade, o grande fator de dificuldade de retirar a tela é porque os pais tentam de forma abrupta. Isso. Vou tirar e acabou. Final de semana você não vai usar. Precisa acontecer essa dessensibilização, essa retirada de uma maneira paulatina. Exatamente. Então, eu percebo muito em consultório, doutor, eu tive que devolver a tela porque parecia uma pessoa alcoolista. Precisava do álcool em uma dose baixa para poder continuar fazendo do seu dia a dia, tendo seu cotidiano. E sim, isso é real. Então, quando a gente começa num plano terapêutico, individualizado, num plano assistencial, vamos tirar meia hora antes de dormir, 20 minutos antes de dormir. Daqui 4 ou 5 dias, estende mais 10 minutos. Daqui 2 semanas, a gente vai ter 1 hora. Daqui 1 mês, a gente vai ter 2 horas antes do sono. Daqui 2 meses, a gente vai ter 6 horas. E aí a coisa vai acontecendo de uma forma mais amena, menos sofrível. Eu percebo muito consultório. E a gente ainda não falou de remédio. Estamos falando só de tratamento embasado em eficácia, mas não falamos de medicação química. Eu tenho uma outra dúvida para você. Qual desafio você vê na sua área? Porque é uma área nova no Brasil e eu sinto que existe um estigma como existe na minha. Mas a minha é diferente. A minha área... Os professores dos meus professores, eles ficavam restritos a pacientes complexos graves e os ambientes de assistência eram ambientes asilares. Mudou, graças a Deus e a muito esforço de muita gente. Mas no seu caso, não. Todo mundo se surpreende quando alguém diz que é educador parental. Qual é o desafio que você vê da sua jornada, da sua profissão? O grande desafio hoje é mostrar às famílias que há um caminho
Sim, É baseado em muito estudo, em muita ciência também. sim, Há um caminho estratégico que vai dar àquela família habilidades, ferramentas para que essas crianças sim, possam crescer de maneira mais saudável e sim, que esse lar, né, consiga se sustentar com mais harmonia. sim, Porque o lar, sim, né, é onde a gente encontra a paz. O lar é onde a gente descansa, é aquele lugar que precisa ser prazeroso. Eu já ouvi, eu já ouvi mãe falar: olha, eu faço qualquer negócio, a minha vontade é chegar em casa quando meus filhos estão dormindo, porque eu fico tão cansada em casa, eu me estresso tanto em casa, que é melhor chegar em casa e encontrá-los dormindo. é péssimo isso, né? É muito Porque difícil todo mundo tá ouvir. adoecido aí. Adoecido. Eu tenho outra pergunta. Pro Roberta, eu tô aqui com um laudo de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Meu filho recebeu aí esse diagnóstico ou do médico, ou do neuropsicólogo, ou do colega neurologista, enfim, de um profissional de saúde. O que é que eu preciso fazer? E aí? Porque eu acredito que você deva receber demais esse tipo de demanda. Meu filho tem esse rótulo dessa doença. Como é que a gente orienta? De que forma a gente conduz? Como é que existe essa jornada para esse nível de atenção para essa criança? Primeiro, eu acho que a gente primeira coisa que é uma conversa com a família Sim. para entender qual o funcionamento daquela criança, como é que aquele laudo chegou, né? Como é que aquele laudo ele veio de onde e baseado em quê? Eu recebo alguns laudos Sim. que eu não acredito neles, Sim. infelizmente. E que bom que você tem essa liberdade de pensar assim, porque cada vez mais a medicina ela está tendo a obrigatoriedade de acatar que nós somos uma peça numa engrenagem. As Sim. relações profissionais têm sido cada vez mais horizontalizadas. Sim. Então, há 40 anos, o médico falava e todo mundo tinha que se calar. Hoje é o Hoje a contrário. gente questiona. E Hoje, tem que né? questionar. E o paciente vem ávido. Ali no Dr. Google, passei por É, tal profissional, é. passei por uma avaliação de um outro profissional e ele discorda, doutor, da sua intenção, do seu diagnóstico. Por quê? É porque eu acho que é o seguinte, doutor, com muito respeito, Claro, tá? claro. E muita lisura. A medicina, Sim. e isso acontece em diversas áreas, Acredito que em todas. mas hoje também existe um esgotamento na Sim. saúde, dos profissionais de saúde, da saúde também, né? Sim. Do cansaço. E, às vezes, essas receitas, elas saem reproduzidas. Sim. Né? Não há um cuidado. A gente precisa buscar aquele médico, aquele profissional de saúde que está acompanhando a criança e que vai fazer, de fato, uma avaliação longa, Individual. individual. E essa avaliação, geralmente, ela acontece em 10, 12 sessões, Sim. né? Porque não é algo rápido. Sim. É um filme, eu costumo dizer, não é a fotografia. Exatamente, mas em alguns casos eu converso com a família e falo, olha, precisa e tal, né, da orientação, da avaliação. E aí eu recebo Sim. 5 semanas depois. Falo, já? 4 Sim. semanas depois, já? Não, eu falei, aí foi fazendo sessão assim, fazia umas 3 por dia. Nossa. É desafiador, né? É bem complicado. difícil, então, não posso acreditar que aquele laudo é tão fiel. Sim. E quando eu converso com a família, eu falo, tá bom, é um TDAH, como foi o exemplo trazido aqui. Mas como é que você percebe? Como é a rotina dessa criança com TDAH em casa? Sim. Olha, fica 2, 3 horas antes de dormir na televisão, se arruma para ir à escola assistindo. Só consigo colocar fulaninho para almoçar com a tela na frente. Então, Sim. eu fico um pouco ali incomodada quando recebo esses laudos. Sim. Tem laudos muito Bons fiéis, técnicos, muito claro. bons, com Detalhistas. excelentes profissionais em nossa Claro. cidade, né? Que eu gosto muito quando vem de alguns Quando já profissionais recebe que e a vê, gente, né? Eu sei. quando eu vejo o carimbo ali, a Sim. marca de determinadas clínicas, eu falo, ufa, que bom que procurou esse profissional. Mas outros nos faz um pouco refletir, né? Nos faz refletir um pouco sobre a veracidade do que está ali. Mas isso que você me traz, isso acontece porque a característica de entendimento da emoção humana é algo muito complexo. É difícil a gente tornar racional
o entendimento da emoção humana. Porque nem a gente sabe muito bem como funciona. A gente simplesmente a gente sente. O que a medicina fez a partir da década de 40? Ela começou a trazer um processo de categorização das doenças clínicas e também emocionais, para que ficasse mais fácil para o prescritor, de forma didática, entender como ele iria chegar ao diagnóstico. O que é isso? Eu preciso entender e acertar o que o indivíduo tem. Ele me traz uma alteração. Essa alteração é uma doença. Eu preciso acertar qual é ela e aí tratar. E esse tratamento ele é linkado ao diagnóstico. Então, se há algum equívoco de diagnóstico, vai haver um equívoco de tratamento, vai haver um equívoco terapêutico. Então, basicamente, essa estrutura categorial de doença, que é uma estrutura estadunidense-canadense, faz da seguinte forma: um checklist de sinais e sintomas versus gravidade e tempo, e aí você vai checando isso e entregando se há ou não. Apresentou sinais e sintomas que fecham critérios categoriais, chega-se a um diagnóstico sindrômico e etiológico, basicamente, né, ao diagnóstico da doença. E aí você trata. Então, a gente passa a academia, o momento do estudante acadêmico de medicina, 4 anos orientando ele como fazer o diagnóstico, 2 anos mais um período de diagnóstico e no final o tratamento. Por quê? Porque quando você acerta o diagnóstico, o tratamento é simples. Só que você tem que acertar qual doença tem. O que a medicina europeia diz? Não é dessa forma. Porque existem excessos, porque grande parte das pessoas até irão cumprir esses critérios todos, mas do ponto de vista de aceitação, existe um mar de gente que vai ter sintomatologia e não vai preencher critério, mas vai estar doente. E a gente ainda não sabe muito bem como orientar o prescritor. Por quê? A comunidade europeia olha para isso da seguinte forma: todo mundo vive experimentação de sintoma em espectros, e o TEA é isso, o transtorno do espectro autista. Então, é uma escala de cores e gravidades. Você vai possuir sintomas durante períodos. Esses sintomas poderão ou não entregar para você desafios sociais ou prejuízo funcional. Vai haver a necessidade de tratamento ou não. Se houver, vai haver a necessidade de remédio ou não. É mais complexo a compreensão do que simplesmente toma um checklist, faz 6 sessões. Sim. Tem desatenção? Tem. Não consegue sentar para fazer a atividade proposta? Não. Consegue ficar o tempo todo parado aqui? Não. Então tem TDAH, então próximo. E aí entra nessa esteira de entrega de diagnóstico, que a gente sabe que toda profissão tem, e a medicina tem também, e a neuropsicologia tem também. Então, por que alguns profissionais conseguem ter esse olhar mais técnico, mais detalhista? Porque ele pega esse critério que é muito bem conduzido, muito bem construído, porque nós estamos falando de 70 anos de desejo e vontade de comunidade científica, e aqui fecha, mas aqui não fecha tanto. Tem que ter tempo, não dá para fazer com pressa. Com pressa. Exatamente, mas eu tenho outra dúvida para você. Meu filho recebeu o diagnóstico de autismo. Meu Deus do céu, professora Beta, eu não durmo à noite. Já tem 5, 7 dias. O que eu vou fazer agora? Porque meu filho ele não vai se encaixar na sociedade. Eu sinto que... E aí, como é que a professora Beta pode orientar a gente? Olha só, é um desafio, Eu imagino, né? Uma dor. Primeiro a gente vai lidar com a dor daquela família. Claro. Que vai viver um luto. Sim, totalmente. Porque quando você... Essa é a palavra. Você imagina, quando você... Idealiza. Você projeta a sua família, ter seu filho... Não vem você isso. não projeta ter um filho autista. É verdade. Né? Você não projeta ter um filho com outras também... Fora do padrão. Fora do padrão. Você vai projetar nele as suas expectativas. Sempre né? lá em cima. Sempre lá em cima. Sim. Sempre, às vezes, ou que você já ou com um pouco algo mais. que você queria ser e você não conseguiu chegar. Então, essa família, primeiro, ela vive o luto. Sim. O primeiro passo é acolher esse luto. É entender que aquela família está vivendo uma dor. Que aquele filho que foi idealizado, ele não existe. Ela vai aprender a lidar com aquele outro filho, que é o que ela tem. Sim. E sempre com muito cuidado. Sensibilidade. Sim. Nessa hora, eu acho que essa família precisa... merece ter uma rede de apoio. Sim. Não só para a criança. Sim.
mas para a família. É como o exemplo da máscara lá do avião. Sim. Primeiro a gente bota a nossa máscara, depois a gente cuida, Sim, de quem ajuda tá o ao outro. lado. Então, acolher essa família, dar uma escuta, né? Proporcionar uma escuta ativa, Sim. entender o funcionamento dessa casa, de que maneira essa criança está funcionando, porque o espectro autista, né, do Sim. autismo, ele tem Uma escala enorme uma escala de vida, enorme. de vivência. Então, tem assim. crianças que você não percebe, inclusive porque está muito bem assistida, está muito bem amparada e é leve. Sim. Já tem outras que a gente percebe, né, num olhar rápido. Vão precisar de um grau de suporte maior. E precisam de suporte maior. Nós hoje já sabemos que a ciência e a saúde já apoiam, os planos de saúde já conseguem também arcar, porque... Com muita luta conseguiram. Com muita luta. Muitas, eu costumo tenho certeza dizer. disso. Muitas mães tiveram que batalhar isso. Batalhar muito, algumas ainda não conseguem, esperam muito tempo até conseguir, mas já existe ali... É menos difícil que antes. Isso. Continua, mas é menos difícil. Menos difícil. Mas existe ali já uma luz no fim do túnel, né? Sim, sim. Há alguns profissionais que esse custo pode ser dividido com o plano de saúde para poder apoiar meu filho. Sim. E aí começa uma batalha quando essa criança está na escola. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é a vivência dessa escola, dessa criança, perdão, que recebe esse outro nome? Eu acho um nome... Todo mundo tem que ter um nome, infelizmente, mas essa criança atípica. Eu já vejo esse nome também como algo... Essa é a minha visão, punitivo. Os nomes anteriores eram péssimos. E a medicina psiquiátrica, eu acho que ela se especializa muito com nomes ruins. Eu acho também. Eu fico bem incomodada de falar atípica. Porque o que é uma coisa atípica? Exato, né? exato. E será que todo mundo é típico mesmo? Pois é. De perto ninguém é normal. Pois né? Não é verdade? Se a gente for considerar assim, eu acho que eu também, todo né? mundo tem eu me o seu considero, quezinho. às vezes eu sou atípica. Mas é por isso que a comunidade europeia, no movimento pendular de conhecimento, tem conseguido, de uma forma muito exemplar, provar êxito. Todo mundo tem alguma alteração, ou mental, ou emocional, comportamental. Não tem como a gente exigir que a gente seja 100%. Não existe isso. Sim. E quem acha que está 100%, aí que precisa de ajuda. Aí precisa de ajuda, aí tá errado. Sim. Mas eu já vi casos, doutor Jader, que quando recebo uma criança em uma família com essa dor, vivendo esse luto, eu acho que por isso a gente se apega mais. Claro, né? sem dúvidas. E absorve isso. Absorve. Eu costumo pegar essa causa para mim. Sim, é muito comum. Eu tive alunos, eu já tive alunos, por exemplo, no grupo 4, alunos de 4 aninhos. Já fui professora de educação infantil também, de alunos menores, então com 4 aninhos. É uma paixão enorme, viu? Eu recebo algumas colegas suas que estão em outro contexto de vida, de doença, tudo mais, mas elas dizem, eu sou louca para voltar, doutor. Porque é uma paixão, assim, que só quem vive aquilo sabe. Só quem vive sabe. A gente se apega de verdade. E hoje eu tenho quando eu encontro meus ex-alunos grandes, né? E falam comigo, por isso que eu falei, eu quero ser chamada sempre de Pró Roberta. Só lhe interrompendo novamente, hoje, agora, antes de vir aqui para o podcast, eu sou professor universitário e sou professor de especialização também. Foram duas coisas que a medicina, de uma forma muito brilhante, me concedeu. Eu nunca imaginei que eu ia ser professor. Aliás, eu nunca nem imaginei que eu ia ser médico. Depois que eu me tornei médico, viram em mim alguma habilidade que eu não achei que eu tinha e me ofereceram essa oportunidade de vida, porque professor é sacerdócio, assim como medicina. E aí uma aluna precisou de um atendimento para o avô. E é uma relação bem afetiva que ela tem com ele e graças a nossos esforços em conjunto ele melhorou bem. E aí ela me mandou uma mensagem dizendo que ia me visitar amanhã no consultório para trazer ele, dizer que estava tudo bem. Logo depois da mensagem dela, veio a mensagem de um outro aluno pedindo uma ajuda, porque eu tinha orientado uma medicação, ele já estava seguindo, mas o que eu achava daquela nova abordagem que ele estava fazendo? E era algo que eu fazia bastante em consultório quando atendia dependência química, mas me preencheu de uma enormidade de felicidade. A gente fica tão feliz, né? Meu Deus, que coisa boa. Tem mais um ser humano tendo um olhar humano para o paciente, sensível, detalhista. Aí parabenizei bastante, mas é muito, muito prazeroso você poder dividir conhecimento.
Porque a gente oxigena o que a gente tem também. Com Mas voltando, certeza. me perdoe aí a Não, interrupção. imagina, um lindo relato. Sim. E ser professor é isso mesmo. Sim. Eu tive alunos pequenos, né, Sim. que precisavam de muito suporte. E ao final do ano, a gente, quando se despede daquela turma, Sim. é muito difícil entregar aquele aluno, porque você se apega tanto. E Meu não vem Deus, mais, né? Eu não vou ter mais aquele aluno todos os dias. Eu tive um aluno que, ele, toda vez que era contrariado, ele era não verbal, né? Sim. Ele era autista não verbal. E toda vez que ele era contrariado com coisas simples da sala de aula, Sim. ele batia a cabeça com muita força no chão Sim. ou na parede. Sim. E isso me deixava, até hoje, quando eu escuto algo parecido com esse barulho de uma pancada, eu me lembro dele. Sim. Sabe? Mas dá um aperto no peito, né? Dá um aperto no peito. E eu fiquei assim, eu fiquei por muito tempo, meu Deus, eu preciso ajudar essa criança, o que é que eu faço? Porque você nem sempre... Não tem a fórmula mágica, não, né? jamais, Não vem né? a receita do bolo ali. É muito belo ser assim, mas às vezes a gente fica contra a parede. Exatamente. Então, às vezes funciona, às vezes não. Os pais trabalhavam muito, eram pais muito ocupados. A mãe tem uma carreira aí brilhante também na medicina, mas em outra área. E essa família... Te passou esse bastão. Me delegou essa função. Sim. E eu me apeguei de um modo que, no final do ano... Sim. Ele estava brincando com os bichinhos de pelúcia, ele gostava muito. Sim. Né? O foco dele, ele tinha um hiperfoco em bichinhos de pelúcia. Quando ele, no final do ano, ele estava com uma assim em cada lado do braço, e eu fui falar com ele, assim, os últimos dias de aula, ele olhou para mim e falou: Pró Roberta. Eita, meu Deus, chega a me arrepio. Eu fiquei extremamente emocionada com essa fala. É incrível mesmo. E outro dia eu tive a alegria de encontrar essa mãe no Instagram. Era isso que eu ia te perguntar, você não encontrou novamente não, pelo amor de Deus. Hoje ele está com 16 anos, né? E eu tive a alegria de encontrar essa mãe no Instagram. Aí ela me mandou foto dele, vídeo. Hoje ele já está... estudante aí do Fundamental 2, já na adolescência. E progredindo. Progredindo. Ele já formula frases, ele já... Um menino que... Tem seguido, né? Tem seguido. Então, depende muito do apoio. Já tive um outro aluno. Sim. Esse daí foi meu aluno na época da pandemia. E ele não comia na escola. Sim. Porque tem essa questão do autismo com a seletividade alimentar, né? Total, sim, demais. Ele não comia na escola. Inclusive, é um sintoma de alerta. Geralmente, os pais vêm por conta disso. Por conta disso. Então, ele não comia. A mãe deixava lá com o café da manhã e buscava à tarde. E ao longo do dia, período integral. Essa criança ficava e aquilo me dava uma angústia. Quando eu via a hora do lanche, via a hora do almoço e ele não se interessava por nada. Nem com a comida que vinha de casa. Porque era um ambiente, né? Provavelmente. Mas eu peguei aquela missão. Sim, falei, claro. Olha só, eu vou virar Ela esse é jogo. Minha, Esse menino é meu até dezembro. Sim. Eu não vou sofrer vendo essa criança até dezembro sem comer aqui na escola. Vai existir um jeito. Sim. Comecei, aí a mãe conversando muito comigo, a mãe disse, olha, Pró Roberta, ele gosta de coisas sempre muito sequinhas. Sim. Então, eu comecei a levar para lanchar. Sim. Então, eu levava para mim banana chips, Sim. Castanha, pipoca. Sim. E comia na frente dele. Sim. Sempre sentava perto dele para comer na frente dele. Sim. Ele olhava para mim, fazia uma careta e eu ali... Firme e forte. Firme. Eu não oferecia, Sim, né? degrau aí, a degrau. Comecei oferecendo, aí ele, não gosto disso. Falei, mas você nem experimentou? É uma delícia. Eu ofereci outras crianças provavam. Foi um trabalho mesmo, assim, de formiguinha. Aí, um belo dia... Ele falou, tá bom, me dá essa castanha aí. Mal sabia ele que você estava vencendo, né? Aí, comeu a castanha.
e comeu a castanha toda. Aí eu tirei uma foto e mandei pra mãe. Sim. Isso, mais ou menos, quanto tempo depois? 1 mês, 15 dias, 2 meses, 6 meses? Nossa, uns 2 meses Nossa. depois. Isso de Aí segunda a mãe, sexta, né? De segunda a sexta, a mãe falou, Ró, não acredito. Um É uma presente que você vitória tá me dando. enorme, É, enorme, enorme. Só sabe vou quem mandar, passa. só quem passa. Só quem passa. Vou mandar agora pra fono, pra equipe É porque é uma vitória multidisciplinar. junto, todo mundo vence. Olha, a minha grande alegria foi Sim. que 2 anos depois... Aí depois ele começou a almoçar a Sim. proteína com uma farofa. Já tá, meu Deus do céu, nota 10. Final do ano, proteína com farofa. E no ano seguinte, eu encontrava com ele no refeitório e aí um dia ele veio todo feliz com a bandeja e me mostrou assim que ele estava comendo feijão de caldo. Nossa. E são pequenas vitórias. Sim, são Para enormes. quem não vive Sim. esse ambiente, Esse essa dilema, luta, claro. esse dilema, não entende que Sim. isso é uma vitória, mas não é uma vitória sozinha. Claro. Né? Eu dei exemplos aqui de crianças assistidas. Sim. De crianças em que os pais abraçaram a causa e falaram, vamos juntos. E situações graves. Graves. Eu tenho uma outra pergunta que veio permeando minha cabeça quando a gente decidiu ter esse papo. Como foi para você vivenciar esse início e o que você percebe de mudança? Porque você já tem uma estrada. Já. De fora da parte médica, a gente tem um arsenal terapêutico medicamentoso Sim. que vem melhorado muito e vem nos dado muito conforto prescritivo. Eu costumo dizer isso demais em consultório. Só para você ter uma ideia, a gente consegue hoje prescrever algo para alguém, não precisa ser apenas com déficit intelectual, com dificuldade cognitiva, enfim, qualquer que seja o cenário de doença emocional. A gente consegue prescrever um remédio e modular o horário. Pode tomar de manhã, pode tomar à tarde. O que causa sono para quem tem insônia tem que tomar à noite. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente de turno que ele precisa dormir de dia. Ele vende a hora de trabalho dele noturna. Ele sabe que isso vai trazer um prejuízo, mas ele precisa dormir de dia. Então, o remédio para sono dele é de dia. Tem um paciente, por exemplo, que trabalha em uma panificadora que ele precisa acordar às 3 da manhã. Então, o remédio para sono ele toma 2, 3 da tarde. Nossa. Então, a medicina da nossa área, eu costumo dizer, puxando, né, a brasa para a sardinha da gente. Sim, para sua área. Exato. O pool prescritivo, a quantidade de medicação, a forma como a gente pode prescrever, nos dá um conforto enorme para tratar as pessoas. A gente não tem isso no antibiótico. Estou com infecção urinária, tem que ser de 6 em 6 horas. Por exemplo, tomo anticoncepcional, tem que ser mais ou menos no mesmo horário. Tô com dor ou tô com febre, tem que renovar a dose do antipirético, da dipirona, do paracetamol. Mas a nossa área a gente pode mudar antes do almoço, depois do almoço, à noite na hora de dormir. Pode tomar com líquido, pode tomar com algum alimento que seja muito prazeroso, porque tem seletividade alimentar. Pode tomar em jejum, pode tomar tudo junto, pode tomar sem estar conectado com o alimento, porque tem gente que não vai gostar. E voltando para a minha dúvida, como é que você enxerga o que tem de melhora nesse caminhar? Porque hoje, trazendo para a minha realidade, é muito melhor poder prescrever de uma forma mais completa. E na sua vivência, dentro dessa educação parental, tem melhorado, eu acredito. O que você enxerga de melhora nisso aí? Eu enxergo que hoje as famílias estão um pouco mais abertas. Sim, acredito que a pandemia exigiu também. Exigiu, né? Não foi, nós precisamos abrir, ficar com a mente aberta. É verdade. É verdade. Porque todo mundo ficou ali muito, né, trancado em casa, enclausurado. Obrigatoriamente o ser humano não lida bem com isso. Não lida. Nós somos seres sociais, né? Sim. Nós precisamos socializar, faz parte da nossa saúde. Totalmente. Da nossa saúde mental, né? Sim. E eu percebo hoje que quando a gente encaminha uma família a um especialista como um psiquiatra, eu percebo que essas famílias já seguem, já absorvem melhor. Sim. Né? Existia antes aquele nossa, temor, eu não vou. Psiquiatra não, mas eu não tenho um problema assim para ir no psiquiatra. Sim. Sabe? Mas hoje tem sido tão comum. Sim. Isso me deixa feliz porque a medicina tem chegado, uma medicina tão importante que é a psiquiatria, né? Tem chegado aí evoluindo com medicações menos danosas. Sim. E ao alcance de
pessoas que antes não teriam essa Sim. coragem Sim, de claro. marcar, porque era até constrangedor você ligar para marcar uma consulta com um certeza. psiquiatra, né? Eu recebi uma informação essa semana que me chocou. Poxa, tava, né, a gente marca de horário, lá a gente Sim. marca de horário. Não parece que aqui é uma clínica que atende, mas não tem que parecer. Pois é. Tem que ser um ambiente apaziguador, leve, ameno, tranquilo. Você tem que se sentir bem, não tem que ter o rótulo. Mas eu tenho uma outra dúvida em relação a isso, tentando ser mais detalhista, ser mais claro. Como é que você enxerga assim? O que é que mudou do ambiente escolar Sim. para receber essa criança que traz um desafio consigo, que é o desafio de alguém que tem uma doença? O que é que mudou, o que é que melhorou? Hoje eu vejo que esse assunto é muito mais discutido, Sim. muito mais, né, debatido, não existem tantos tabus para falar sobre essas dificuldades. As famílias estão mais abertas a ouvir e Seguir hoje, orientações. seguir orientações, buscar apoio profissional. Eu percebo que, com o passar do tempo, a tela tem, sim, as coisas ruins, que nós Sim. já falamos aqui, os efeitos ruins, mas a internet trouxe também informação. De né? forma capilarizada, todo mundo tem acesso. Todo Boas e mundo- ruins, mas boas todo mundo e- tem acesso. Exatamente. É aquele ditado, É. né, da dose, que vai Sim, dizer se é o exato. remédio, se é o veneno, não tem um ditado tem, assim? Tem sim. E hoje em dia é muito isso. É isso. Então, se você também usa a internet e ela está aí acessível, chegando a todas as classes, Sim. a todas as camadas, né? Sim. Trazendo informação, quebrando tabus. E é muito importante. Eu fico muito feliz e vejo que já há uma mudança nessa cultura. Sim. Porque para mudar uma cultura leva tempo. Sim, sim. E para mudar a cultura também na escola, quando a Sim. gente recebe crianças na escola com diagnósticos, com esses encaminhamentos, esses Sim. relatórios Com a necessidade, Com a- né, de um olhar mais... específicos, Isso. eu percebo que há uma vontade, né, da entregar equipe, assistência, né? de entregar uma assistência melhor Sim. e da família também, muitas vezes, na maioria das vezes, Sim. em apoiar essa criança. Eu tenho uma outra dúvida em relação a isso. A gente recebeu uma lei federal que, a meu ver, foi uma lei muito positiva de retirar a tela do ambiente escolar. Essa lei foi muito Foi assertiva. muito lúcida. Era uma Essa lei briga. foi muito comemorada por mim, Sim, né? E recebo isso muito em consultório. Doutor, eu terceirizei a culpa. Não é do professor, não é da escola, não é minha enquanto pai e mãe. É lá de Brasília. É a lei, É a lei e exatamente. acabou. Mas isso eu acredito que trouxe uma mudança no ambiente escolar. Uma mudança, de fato, na vivência escola. E aí? Mudou para melhor. Sim. Né? Eu fiquei muito feliz, eu comemorei muito essa lei. Hoje ela é utilizada sim. Porque Sim. eu recebo algumas informações de alguns colégios e de algumas colegas suas. Não é... Existe uma certa frouxidão, não. Realmente. Não, lá tem funcionado, assim. Uhum. O que eu acompanho é que funciona. Sim. Eu sou mãe de um adolescente de Sim. 14 Eita, anos. meu Deus. Fase boa. É uma fase gostosa. Sim. Cada fase da infância tem Claro. seu desafio, Claro. né? A dor e a delícia. Sem dúvidas. Mas eu converso com ela, engraçado que antes do ano começar, que foi quando a lei saiu, acho que foi em janeiro que essa lei foi A gente sancionada. recebeu a colega pediatra na semana. Ah, pronto. Então foi em janeiro. Então, quando a lei foi sancionada, Tava as de escolas não férias. tinham voltado, exatamente. Aí, quando voltou, primeiro ficou assim, aquele burburinho, né? Vai, não vai? Será e que aí, vai? será que... que nada, só os primeiros dias. Depois a gente vai poder levar o celular e vai ficar tudo como era antes. Sim. Para minha felicidade, não. Não. Estão cumprindo mesmo. Era uma decisão que precisava acontecer. Que a gente já gritava por isso. Por isso, demorou até muito de chegar. Claro. Eu percebo hoje um dado, vou falar como mãe, tá? Claro, agora, por favor. Minha filha hoje me traz Sim. algumas informações sobre os momentos de intervalo em que ela não trazia mais Devido à interação. isso. Hoje, mãe, você não sabe, a gente hoje conversou sobre isso, a gente jogou isso, a gente sabe N coisas que não se faziam mais, porque levava o celular, cada um ficava ali no seu mundinho e ninguém interagia mais.
E o adolescente, ele precisa socializar. Totalmente. Todos nós, Muito. mas o adolescente muito mais. Experimentar. E o adolescente, ele precisa expandir. Precisa. Né? Ele precisa socializar. Até para ele achar o que ele quer, saber o que gosta, se descobrir. Exatamente. Então, eu fiquei muito contente. Sim. Quando eu vi, e uma coisa foi até assim, boba, um livrinho que está na moda aí de pintar. Sim. E de repente eu soube que lá na escola, na idade dela, todo mundo tem levado esse livrinho. Sim. E pintam na hora do intervalo. Falei, nossa, que maravilha. Sim. E eu sou uma mãe que eu gosto de acompanhar as etapas, todas as etapas. Por todos os motivos. Por ser mãe, por ser educadora profissional nessa área. Eu costumo dizer lá em casa, eu vou tentar fazer a forma que é orientado, que é correto. Se conseguir, ótimo. Mas se eu não conseguir, lá na frente vai estourar. Eu vou ter que cuidar, então. Vai ter que cuidar. Não a tem conta jeito. chega, a gente Exato. tem que cuidar. Eu prefiro cuidar logo. Isso. Então, eu busco sempre uma conexão com minha filha nessa, Sim. né? E nessa faixa etária é muito desafiador. Eu Sim. converso com outras mães, assim, de colegas, falo, eu não tenho essa abertura. Tenha. É melhor. Se eu puder Construa dar logo. esse conselho, tenha. Há umas semanas atrás, foram algumas para minha casa, passar um domingo. E ficamos... Sempre muito bom, mas muito tenso. Assim, de fora eu imagino, né? Quantas? 5, 6? 5. Nossa, Mas eu já imagino a mas tensão. Foi uma delícia. Mas assim. já 14 é mais tranquilo. Acho que menor que fica mais... É mais tenso, menorzinho, mas uma delícia. Sim, sim. E eu falei, olha, pronto, vieram conversar, socializar, não quero ninguém com celular. Sim. Tá. No primeiro momento, uma carinha feia ali, outra aqui. Depois, começaram a criar. Porque um adolescente, uma criança que está na tela, nós anulamos todo o processo criativo daquela criança. Sim. Né? Sim. Daquele ser humano. Sim. Porque você não precisa de criatividade para nada. Chega tudo pronto, você só rola a tela ali. Peraí. Eu quero, por favor, que você olhe para essa câmera e repita isso aí. Quem tá falando isso é uma professora. Isso, gente, isso é medicina também. Isso é saúde. Repete isso aí para Roberta, por favor, com muito vagar, porque isso é muito importante. Isso é saúde. É saúde. Repete, por favor. A gente não pode, Sim. né, permitir Sim. que as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles percam a essência, o processo criativo que eles têm. Sim. E isso é uma competência que o nosso século pede. Sim. Não sabemos mais quais são as profissões do futuro, Sim. né? Sabíamos quando éramos estudantes, né? Sim. Eu vou estudar para ser médico, eu vou estudar para... Hoje a gente não sabe mais quais serão essas profissões, né? Até se existirão algumas. Algumas vão deixar de existir. Sim. E a criatividade é algo que a gente precisa desenvolver. A tela não deixa. Sim. Então, quando você tira uma criança da tela, um adolescente da tela, você está desafiando aquele ser humano a viver um pouco do ócio, que é muito importante, porque é no ócio que você pensa melhor, você elabora, sua mente, você concatena pensamentos, tudo isso. Observe, seus pacientes devem chegar para você e devem falar assim, doutor, no meio da noite é que eu tenho as ideias. Sim. E aí eu levanto percussono. Sim. Né? Sim. Comigo acontece também. Sim. Meu Deus, 4 da manhã eu pensei que eu tinha que fazer tal coisa. É a criatividade que vem naquele momento de que você está ali relaxada, que você, né, tem espaço para isso. E esse espaço a tela não deixa. Então, nesse domingo, eu estava com 5 adolescentes em casa, elas não podiam usar a tela. E isso sem ser impositiva, sim, claro, né? Sem precisar alterar a voz, nada disso. Foi um combinado nosso. Uhum. E a maioria que vai lá para minha casa já conhece, sim, claro, como é como é na casa da Pro Roberta. Então, eles... Tudo bem. Começaram, brincaram, conversaram, jogaram. Ai, tô sem nada para fazer. Em algum momento, a gente olhou. Sim, minha filha, ela sempre teve uma caixa, recomendo, viu, gente? Dica da Pro agora. Por favor. Tenha uma caixa em casa. Sim. Com um monte de sucata. Sim. Para que esse processo criativo, ele seja sempre alimentado ali, para ter espaço. Sim. Então,
rolo de papel toalha, frasco, vidro, tinta, pincel, fita adesiva, massa de modelar. Tem que estar tudo ali naquela caixa à disposição da criança. Eles precisam pegar Sim. o que não está pronto, porque hoje a gente só tem brinquedo pronto, né? Totalmente. O brinquedo já chega Colorido na sua casa pronto. colorido, falando, cantando, né? Sim, sim. Ele não ensina nada, ele não te desafia em nada. Então, em um momento, minha filha falou assim: mãe, será que a gente pode... Tive uma ideia aqui, não sei se você vai deixar. Será que a gente pode pintar umas taças? Aí, falei, pode. Olhei pra cristaleira. Por dentro. Aí eu falei, tem umas ali que a gente... Não, bora pintar todo mundo. Aí sentamos na mesa, forramos. Foi tinta guache mesmo, Sim, era o que sim. tinha em casa. E fosse o que fosse, né? Cada uma fez ali. Ficamos, botamos música. Sim. E aí fiquei com elas, observando aquele movimento. Sim, claro. Entrei um momento com elas para fazer e tal. E enquanto elas conversavam, elas pintavam. E uma resolveu fazer o dia amanhecendo, porque Sim. gostava de ver o dia amanhecendo. A outra quis fazer uma taça com flores. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Passaram algumas horas sem tela. Sim. Foi gostoso, foi prazeroso, foi produtivo. Elas estreitaram vínculos, elas conversaram. E é tudo que a gente precisa hoje ter, porque nunca vivemos em um mundo com tanta facilidade de aproximação. Virtual, né? Virtual. Sim. E tão distantes. É. Não é raro a gente falar para um amigo assim... Sim. Você mora aqui em Salvador ainda? Eu nem te vejo. Sim. Né? Porque eu tô o tempo todo trabalhando e aí quando bate a saudade, faz uma chamada de vídeo, mas a gente não se encontra mais. Não. Ou quando senta em um restaurante, é cada um com seu celular, né? Sim, sim. Vamos tomar um café, vamos. Cada um olhando sua rede social, preocupado em postar o que está comendo, o que está... Sim. Sendo usuário. Sendo usuário, exatamente. Você falou dessa vivência que vocês tiveram. Eu tenho um amigo que tem um filho, agora vai fazer 2 anos em junho. E ele levou lá em casa a primeira vez, ele tinha ali seus 8 meses, 9 meses. E lá em casa a gente não tem filho ainda, então não tem brinquedo de criança. Sim. E ele tem todos esses brinquedos dessas marcas famosas, que a gente não vai fazer propaganda delas, óbvio, né? E aí ele chegou lá em casa e o lado médico da gente olhou para a criança, linda, a criança dele é super saudável. E forramos um lençol no chão, um edredom, estávamos eu, ele, minha mulher não estava, nem a esposa dele. E aí, e agora vamos fazer o que com o Miguel? Eu fui na despensa, peguei uma vasilha simples, entreguei. Ele ficou horas brincando com essa vasilha e tato e, sabe, levava a boca e tudo mais. Quando elas chegaram, eu determinei essa vasilha agora é de Miguel. Toda vez que ele vai lá em casa... Ele brinca. E aí, cara, eu entrego o brinquedo pra ele, caríssimo, e ele não fica desse jeito como ele tá aqui. Não entregue mais, vai numa loja dessas filho, aí pelo amor de Deus. de plástico. Exatamente. E compra um bocado de vasilha de vários E tamanhos seu e filho formatos. está implorando É. pra ter uma vivência diferente do que essa, desse brinquedo pronto, que ele não tá ali sentindo textura, tendo o interesse que ele tá tendo. Ah, não, lá em casa eu já sei o que eu vou fazer, vou espalhar tudo no chão. Por quê? Porque precisou sair do ambiente, ir para outro lugar. Aquele lugar não tinha, lá em casa não tinha. Ele até pensou em deixar algumas coisas, nem precisou. Ele precisou usar o quê para brincar? Nada o que tinha. Pois é. Criatividade, inventividade. E a coisa toda seguiu. E ele, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que eu ia viver isso. E trazendo a outra fala, que eu não quis te interromper, que você falou de uma forma tão sensível, tão amorosa. Tô eu essa semana fazendo consultório, chegou uma criança, uma adolescente de 16. Doutor, eu estou muito incomodada com essa lei. Eu pensei que não ia, a lei da tela. Eu pensei que não ia vingar e já vingou. E aí a mãe olhando para mim, ela falando, eu sempre atendo menor de idade com o familiar adulto. Mas eu estou muito incomodada com essa lei porque eu não consigo contar as casas do crochê que eu estou fazendo. 16 anos. É mesmo. Eu olhei pra ela, olhei pra mãe e falei, repete aí, mãe, por favor, o que você tá falando. Não, eu não consigo, não. Eu tenho que contar 96 casas pra dar sequência ao outro pano de crochê. Uma adolescente de 16 anos fazendo crochê.
Aí ela saiu, a mãe ficou, doutor, você não tem ideia como eu agradecer a Deus por essa lei. Minha filha tá fazendo crochê. Maravilhoso. Ela tá se desenvolvendo que ela nem percebe. Aí quando ela voltou, a gente conversou, falei, continue nesse crochê, pelo amor de Deus. Trabalho manual é excepcional para todas as idades, mas para quem está na adolescência é vital. De repente, você está descobrindo uma profissão que você nem sabe que você tem, é uma habilidade. Uma habilidade. E aí vem várias outras coisas. Será que você não vai para o ramo da arquitetura, da construção civil? Hoje em dia, todo mundo pode fazer tudo, ainda bem. É. Você só vai descobrir isso por quê? Porque alguém lá em Brasília mandou fechar esse negócio dessa tela. Que bom. É, né, doutor? Poxa, mas eu fico horas fazendo esse negócio lá no recreio e a gente fica brincando, fica tendo nosso momento de relação, né, relacional. Mas a tela deixou de existir também nesse ambiente escolar. Eu faço sempre essa pergunta. Onde é que Pro Roberta quer chegar? Olha, eu queria proibir essa tela aí. Para sempre, né? Eu queria estender essa lei aí, mas eu não estou lá em Brasília. Né? Mas eu queria realmente... No meu telefone tem, inclusive. É? O meu tempo semanal. Eu recebo um relatório semanal de quanto eu usei. Eu até tô precisando, tela. viu? E eu tenho uma meta. De pau. Não, doutor, bote isso aí, por favor. Minha filha tem, um pouco, né? Porque também a gente não pode negar uma realidade. Não dá. Né? Não dá. A tela tá aí, a gente precisa usar. Na escola, nós usamos tela em momentos intencionais. Sim, claro. Então, a criança vai fazer um jogo de matemática. Sim. Vai gamificar alguma coisa ali naquela matemática. Outro dia eu recebi uma nutricionista. Sim. Uma mãe que é nutricionista. E ela estava me mostrando que ela fez, né, junto com uma equipe, ela desenvolveu um programa e é um game para se alimentar melhor. Sim. Então, nem tudo é ruim, né? E a gente não pode negar que a tela existe. Ela existe. Ela só precisa ser usada na forma adequada, né? No momento oportuno, de uma forma intencional e moderada. Tem uma outra pergunta para a Roberta, essa é um pouco mais delicada, mas é uma dúvida também minha, individual mesmo. Meu filho tá com um pensamento ruim. E aí dividiu comigo que tem a vontade de desistir da vida. Eu recebo isso demais em consultório. Demais. Já recebi de crianças de 8, 10 anos. É mesmo, doutor? É porque é enviesado, né? Eu avalio sempre alguém que geralmente ou está em doença ou acha que está adoecido. Eu tenho 2, 3 momentos de consulta que eu vou avaliar alguém, mas eu vim porque eu quero me descobrir, eu estou em autoconhecimento. Isso acontece uma das vezes no ano. Mas geralmente vem pra gente quem tá ou em contexto de doença ou acha que está doente. Sim. Mas esse desejo de acabar com esse bilhete único que é o ato de viver acontece muito na adolescência. Eu recebo demais. Ou por algum tipo de má conduta própria, ou por adoecimento, ou uma dificuldade relacional, que geralmente está no ambiente casa. Geralmente, o que a educação parental tem para nos auxiliar do ponto de vista realmente de tratamento? Meu filho chegou com essa novidade. Ou ele está fazendo uma ação contra si mesmo, e a medicina chama de automutilação, que é se machucar. Sim. Ou ele está com esse discurso de que ele não tem mais sentido para continuar aqui conosco. Nossa, e aí, Roberta? Você já ouviu isso lá, provavelmente? Já. Isso. Já. E aí, como a gente gerencia isso, né? Eu gosto mais de assim, é um desafio receber, claro, né? Com certeza. Algo assim tão sensível, né? Uma tão criança, um adolescente tão grave que quer tirar a própria vida e quando se tem tanto ainda a descobrir, a viver. Sem dúvidas. Já lidei com um caso assim, de uma criança e passou. Sim. Né? Passou, a gente alinhou ali, ele... No final da história, a mãe se deu conta de que ela tinha uma ausência. Sim, geralmente na vida daquela muito. Criança. Ele é filho único e ela muito ausente. E toda vez que ele cortava o braço, Sim. Né, ele se cortava, fazia pequenos cortes e dizia a ela que ele queria acabar com a vida. Sim. Ele, com a própria vida, ela ficava apavorada. Ele queria a atenção dela. Isso que você está falando é muito importante. Pessoal, atenção não é num sentido pejorativo. Doutor, já fez isso 10, 15 vezes, está só chamando a atenção? Sim.
tá chamando a atenção, porque tá gritando pra gente, me ajude, que eu não tô conseguindo sozinho lidar com as minhas emoções. Sim. Eu não consigo sozinho reverter tudo isso que eu tô sentindo. E eu divido isso sempre com o aluno, tanto de graduação quanto de especialização. Se a gente estivesse emocionalmente bem, se fosse racionalmente algo de apertar botão ou de escolha, ninguém entregaria esse bilhete único que é o ato de viver. Não. Vamos supor que terminou uma relação, ou que está numa dificuldade financeira, ou que teve, infelizmente, o falecimento de um familiar, ou tem uma desavença própria em família. Você tem mais 50, 60, 70 anos para reverter tudo isso. Será que entregar esse bilhete único é a saída? Geralmente, quem pensa e quem tenta não está bem emocionalmente. Porque se você tivesse racionalmente bem, não vou, isso não deve passar pela cabeça. Então, esse acolhimento é o primeiro desafio que a gente tem que vencer. Seja feito por qualquer pessoa. Desde família a professor, claro. Professor, todo mundo. Busquem sempre ter relações com os seus filhos. Sim. É um elo de ligação. Sim. Existe um colega seu, Sim. Que é doutor Hugo Monteiro. Sim. Não sei se conhece. Conheço, sim, tive claro. o prazer de conhecer o doutor Hugo no Congresso de Educação Parental. Sim. E ele tem uma fala muito, muito clara, né? Muito pertinente à paz de adolescentes, principalmente. Sim. E uma das coisas que ele falou e me marcou, e eu busco sempre, é: busque conexão com o seu filho adolescente. Sim. Se interesse pelo que ele se interessa. Às vezes... Adentre no mundo dele. No mundo dele. Ah, mas meu filho entra em casa e se tranca no quarto. Esse é um sinal de alerta enorme. Vá pro quarto dele. Sim. Bata lá na porta, né? Rompa ele não essa vai barreira. não é ele que tem que fazer o movimento, é você. Sim. Você é o adulto da relação. Né? Seu córtex pré-frontal é o que está ali amadurecido já. Em tese. Né? Então, é você que tem que ir lá. Claro. Então, por N fatores, inclusive o amor. Pelo amor. Abra lá. Sim. Então, a primeira vez você vai ser mal recebido, licença mãe, não bata para entrar. Não. Da próxima vez você vai de novo. De outra vez você vai lá, oferece um lanchinho, né? Vai buscando. Tá assistindo o quê? Tá jogando. Que jogo é esse? Ai, como é que faz para jogar isso aqui? Né? E vai tentando se interessar. Às vezes você não suporta videogame. Sim. Mas você senta ali. Por quê? É pelo videogame? Sim. Não, é pelo seu filho. É porque aquele é o interesse do seu filho. Então, você vai demonstrar interesse por ele. Sim. Através de pequenos gestos. Sim. Seu filho está ali ouvindo aquele estilo musical e que é bem diversificado, né? Nessa adolescência, às vezes não é tão... As músicas não são tão legais. Geralmente são bem específicas. Às vezes são bastante desafiadoras, mas... Hoje a gente está no momento trap da coisa. Pois é, exatamente. Mas eu busco sempre me interessar pelas coisas que a minha filha me traz. Então, eu acho que os pais tirem a capa do julgamento. Claro. E primeiro abre ali aquela escuta. Sim. Então, você tirou, porque geralmente, quando um adolescente traz algo, você, de imediato, devolve uma crítica. Já rebate, exatamente. Rebate. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai se fechar. Vai não se vou falar mais. claro. Meu pai e minha mãe não gostam de ouvir isso aqui. E outro ponto, me perdoe de novo a interrupção, ele vai encontrar em outro ser humano essa válvula de escuta. E, geralmente, pode não ser bom. Exatamente. E aí tem um poder de influência muito grande. Muito grande, porque quem influencia hoje o adolescente é o outro adolescente. Geralmente. Né? Não é mais pai e mãe. Eles gostam de andar em grupos, né? Em bando. Então, a gente não pode perder esse vínculo. Eu já fui para shows de artistas que eu sequer conhecia. Sim. Mas eu queria estar naquela experiência com minha filha. Eu fui pro show da Taylor Swift. Eu não sabia nem quem era a Taylor Swift. Sim. Mas ela estava ali, né? Extasiada. E a gente viveu aquela experiência do show juntas antes. Sim. Então, foi fazendo pulseira, foi aprendendo as músicas juntas, né? Então, talvez até você tenha gostado em algum momento, né? Pois é. Depois é um capítulo essa história do show da Taylor Swift, tá? Que depois eu conto pra vocês aqui. Porque vai ter um segundo. Você não sabe ainda, mas vai ter um segundo. Pois acho que tem muito assunto aí pra gente conversar ainda. Tem muita coisa ainda.
E depois teve Bruno Mars e teve Luan Santana. E a gente vai se interessando e vai junto, não pelo artista, mas por estar presente naquele momento que é especial para o meu filho. E olha só que coisa importante. Como é que a medicina ela enxerga isso que a gente chama de amor? O amor, de forma muito competente, ele é expresso quando o outro se torna o ser principal do seu sistema. Você entrega para o outro o sentimento genuíno que você tem e é uma renúncia. Se você que está assistindo a gente tem um filho, colocou esse ser, gerou, ama, coloque isso em prática. Você está disposto a morrer por ele, mas você está disposto a viver por ele. A questão é o viver por isso. ele. Então, o sentimento genuíno de amor é renunciar-se a si mesmo, colocando o outro sendo o sol do seu sistema solar. Isso é o momento mais sublime que a vida humana pode entregar. E só sabe quem tem. Só sabe quem tem. Exatamente. E é uma delícia ter e recomendo para quem está disposto a viver esse amor. Muito obrigado. É muito bom, sim, viu, doutor? Sem dúvidas, com certeza. Viva essa experiência sem aí dúvidas. quando possível. Mas é muito gostoso e cada fase tem seu desafio. Sem sombra de dúvidas. Qual é a maior dificuldade que você enxerga hoje na sua profissão como educadora parental? A minha maior dificuldade hoje, como educadora, nem vou falar só de como educadora parental, é hoje receber crianças em que nós temos que fazer o papel das famílias. Sim. É aquela educação doméstica que não acontece que é e é delegada à escola. E é obrigado que seja. Exatamente. E cobrado quando não é feito. E ainda diz assim, eu pago X de mensalidade. Eu quero receber isso aqui. Eu deixo meu filho aí o dia todo. Me entregue e pronto. Sim. Então, eu sinto hoje que cada dia mais essa educação está terceirizada. Sim. E existe um esgotamento. Sim. Dessas pessoas que cuidam, né, dessas crianças, dos educadores. Sim, sem sombra de dúvidas. Existe. Hoje é meu maior desafio é mostrar para essas famílias que esse caminho precisa ser de parceria. Sim. Quando a família está junto com o seu educador, com a sua escola, a escola que você escolheu, né? Não há uma escola perfeita, mas há aquela em que você confia e que você pesquisou e que te agrada, tem valores parecidos com os seus e você vai ser parceiro da escola. A escola não vai fazer o papel da família. Em hipótese alguma, a escola vai poder sobrepor a função da família. A escola entra numa parceria. Então, hoje, o grande desafio na educação, seja ela na educação tradicional, na pedagogia ou na educação parental, é fazer com que as famílias entendam que nós somos parceiros. Né? Nós somos parceiros nessa jornada. E para essa jornada ser de sucesso, essa parceria precisa acontecer. É uma parceria baseada em respeito mútuo. Eu fico muito triste quando eu vejo notícias e que têm sido cada vez mais corriqueiras, né, de pais que são desrespeitosos com os educadores. Outro dia eu vi aqui em Salvador uma professora que foi agredida porque ela cobrou uma tarefa de um aluno. Ela foi agredida pelo pai desse aluno. E eu fico chocada ainda quando escuto coisas desse tipo. E o mais incômodo, aliás, desesperador, diria, se tornou banal. Banalizou. Isso. Banalizou algo. Eu tenho uma professora que sofreu uma violência física também do aluno, com livro, e ela teve TCE. Para quem está ouvindo a gente, TCE é o traumatismo craniano. Meu Deus. Mas, graças a Deus, fisicamente saiu bem, mas emocionalmente abalada. E hoje está afastada. Esse assunto de burnout, de esgotamento mental linkado ao trabalho, eu vou ter que trabalhar com você num segundo. Vamos fazer um segundo, então. Com certeza, porque eu tenho muita quantidade, e é essa fala mesmo, um quantitativo imenso de colegas seus em um momento de eu amo de paixão, eu nasci para isso, mas eu não consigo desempenhar esse trabalho. E eu acredito e porque vivo na prática. Porque eu entro na sala de aula e eu tenho uma série de condições emocionais que eu não consigo ter controle, eu simplesmente me travo e
Não consigo, me anulo emocionalmente, fisicamente daquilo. Mas vai ser um momento para outro dia. Vamos sim, doutor. Sem dúvidas. Muito obrigado, eu queria te agradecer. Eu agradeço mais esse espaço. Foi bem elucidador para mim, viu? Eu sou muito a favor disso. Eu tive uma educação diferente em casa. Meu pai foi ultra presente. Infelizmente não é mais vivo, mas eu tinha certeza que a gente não ia ter uma longa relação cronológica, porque era um ser que, como pai, como homem, beirava a perfeição. Então, ele estava sempre disponível. Saía do trabalho, era conectado comigo nessa relação de parceria. Se tinha algum evento que os adolescentes, que as crianças precisavam de um adulto, era ele que tomava frente. Todos os sábados dele eram dedicados para essa vivência nossa. Se a gente tinha alguma dificuldade, estava ali para dar um suporte. Então, ter alguém que dedica um pedaço grande da vida profissional para poder educar o pai e a mãe é muito sublime. Parabéns. Obrigado, viu? É verdade. Que bom que você teve essa experiência, sim, né? Sim, demais, demais. E eu percebo como isso foi muito superior em relação a outros familiares, outros pares que não tiveram. Por quê? Porque a rotina do dia a dia não permitia. Meu pai teve uma competência, uma inteligência emocional que outras pessoas não tiveram. Eu tive essa sorte. E educar um filho, ter um filho é uma escolha. É verdade. Né? Quando você faz essa escolha, você precisa saber que essa jornada é uma jornada difícil. Sim, claro. Extenuante, por vezes. Exatamente. É desgastante. Mas, como eu falei agora há pouco, ela é muito gostosa também. Ela é muito prazerosa. E a gente vai conversar mais. Vamos, outras vezes. Eu quero agradecer o convite. Sim. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Nós vamos fazer outros... Vamos, né? sim. Há outros projetos que estão por vir. Sim. Eu queria 2 coisas. Primeiro, que você mostrasse esses 2 livros, porque um deles eu conheço. Ah, sim. Trouxe aqui essa dica literária, para quem não conhece. Aí. Geração Ansiosa. Sim. Vale muito a pena. Recomendo. Eu conheço, famílias leiam. Sim. Porque estamos vivendo essa geração aqui. E é ela que tem nos desafiado, a geração ansiosa. Sem dúvidas. E para quem quer conhecer um pouquinho mais da disciplina positiva, que é muito confundida e é usada, às vezes, de maneira errada. Acontece muita deturpação, eu sei disso. A minha área também passa por isso. Pois ela é disciplina positiva, não é uma disciplina permissiva, como comumente ela é confundida. Sim. Mas aqui é também um livro bastante esclarecedor e uma dica aí para os pais. Sim. Que precisam cada vez mais se inteirar das novas abordagens, de como a gente pode, sim educar uma criança, um filho. Educar com amor, com firmeza e gentileza. Sem dúvidas, vamos seguir, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos encaminhar para quem a gente ama. Mente aberta com o Dr. Jader Ferraz. Rapaz, esse negócio que eu faço aqui, professora Beta, é um negócio incrível, que você não tem ideia. Pois é, vou correr lá para assistir os anteriores. Sem dúvidas. Porque eu já vi que tem muito conteúdo bacana. Tem muita coisa boa. Eu quero de novo pedir para você seguir. Sigam a gente, Dr. Jader Ferraz. Vem coisa boa por aí também. Zion HC. Só vou dizer isso, não vou falar mais nada. E a gente encontra Pro Beta onde de novo, por favor? No @BetaBnunes é meu endereço do Instagram. E, se me permite, doutor, por quero favor, fazer um convite. Posso? Deve. Então, vamos lá. No dia 10 de maio... Sim. Eu tenho agenda, vamos lá. Aí, que eu tô 8 e 13 dando palestra, mas 10 dá. Pois é, 10 de maio eu tenho um encontro. Sim. Com mães. Ótimo. O nome do evento é Conversa de Mãe. Sim. Porque mãe precisa muito conversar. Demais. Também ter uma rede de apoio, né? Tem alguém que cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. É exatamente proporcionar a essas mães uma manhã em que vamos dialogar sobre a maternidade, sobre os desafios, né? Sobre as conquistas, sobre as delícias da maternidade. E que vai ser uma manhã acolhedora. Claro. Vai ser uma manhã gostosa, esclarecedora. Vamos falar um pouco da educação parental para ajudar algumas famílias. E assim, uma experiência. O que eu posso prometer é que vai ser uma experiência a essas mães, um presente aí de Dia das Mães para essas mamães. Então, 10 de maio, de manhã, temos um encontro. E depois eu posto para vocês aí mais informações, tá? Obrigado de novo, Pro Beta. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Até breve. Até breve. Beijão. Beijo.